Recebemos no nosso estúdio o querido Rafael Garcia. Ele é produtor de conteúdo, relações públicas, mercadólogo e comunicador. Eu tenho uma honra de estar com ele aqui, principalmente porque este ano é um ano muito importante para mim, onde nós completamos 10 anos no ar. No dia 28 de junho, meu programa estava indo para o ar pela primeira vez, né? Independente do quadro que eu tinha antes, pela TV Unisantos, onde a minha história começou em carreira solo, né? O programa ele era um programete dentro dos Jovens Pensadores e depois eu tive a oportunidade de ir para a TV Unisantos, onde eu comecei a trilhar minha carreira. E essa pessoa que está aqui é muito importante, porque se não fosse por ele, eu não estaria fazendo meu programa hoje. Me aconselhou muito, me ajudou de diversas formas que vocês nem imaginam. A gente, para construir uma carreira, para construir uma história, ninguém faz nada sozinho, isso é óbvio. A gente precisa colecionar amigos, a gente precisa de oportunidade, a gente precisa de um estender de mão para que a gente consiga, porque não é fácil. Você que está assistindo a gente, você sabe como é difícil a gente ter algo, ainda mais há tanto tempo. E se eu tô aqui no ar, você tem responsabilidade nisso, e eu sou muito grato, e é importante a gente falar isso no ar para todo mundo que tá ouvindo. Muito obrigado, que Deus te abençoe e retribua tudo que você fez por mim na minha história. Querido, é um prazer imenso estar no seu programa, né? Gratidão por tudo também, porque você foi um parceiro incrível, né? Para mim também me agregou muito, né? Então, assim, lá atrás, quando você entrou na TV Unisantos, eu já sabia do seu potencial quando eu olhei para você, quando eu vi teus vídeos, quando eu vi a tua animação, a tua felicidade. E você querer aquilo, né? Um cara novo, que você 10 anos atrás você era mais novo, né? Um pouquinho. E um cara com proatividade, querendo, junto com a Dani, maravilhosa, sua namorada, que tá sempre com você. Então, assim, cara, fico feliz em ter ajudado, mas você também me ajudou muito, cara, a evoluir. E que bom que você vai galgar muito mais ainda. A vida é feita disso, né? Das pessoas que a gente coleciona, das histórias, das amizades. Acho que é isso que nos move, né? E com você não foi diferente. Hoje você tá aí com o seu trabalho com destaque no... Dicas do Rafa Garcia? Como que é o arroba? Já o pessoal seguir. O arroba é rafagarcia.tv. rafagarcia.tv. E ali as pessoas encontram de tudo. Principalmente para quem tá buscando... se amar mais, a questão de autoestima, são diversas facetas que ele tem ali dentro do Instagram, vocês vão entender ao decorrer da entrevista, né? Mas não foi sempre assim, né? Um dia você começou também lá atrás. Como que você entrou nesse meio da comunicação? Você já vivia no meio ou você veio de uma outra área? Como foi? Eu era da Igreja do Coração de Maria, e lá eu fui coroinha, fui coordenador de grupo de jovens. E aí eu fiz tem um processo de aprendizagem, tudo, e também com psicólogos que explicam qual área que você vai querer atuar, tudo, né? Legal. E aí, nesse exame que eu fiz, deu comunicação, né? Então, já estava na minha veia. Tava na veia. Eu participava sempre das peças de teatro da igreja, fui Jesus não sei quantas vezes, fui apóstolo, fui tudo, né? Então, assim, sempre estava no meu DNA essa questão da comunicação, do artista. Então, para mim... E aí você entrou na TV Unisantos logo em seguida ou passou por outras coisas? Não. Mas aquilo tá na tua vida sempre, né? Você estava na igreja, mas não estava na TV ainda. Isso, ainda não, né? Na igreja foi o começo da minha vida, né? Então, eu fiquei na igreja dos 17 anos, eu sou até grato pelo padre José Newton, que me deu uma oportunidade muito grande, porque eu vim... quando eu tinha 16 anos, eu tive um trauma muito grande que eu fui espancado, né? Numa casa noturna. Aos 16 anos? 17 anos, 17 para 18 anos. E aí, isso foi muito pesado, né? Porque eu tive vários traumas, vários problemas psicológicos. E aí o padre José Newton, lá da Igreja do Coração de Maria, ele me deu a oportunidade de trabalhar na secretaria da igreja. Porque ninguém quer uma pessoa, infelizmente a sociedade ainda tem isso, Cláudio, uma pessoa que tem algum problema, né, tem alguma questão mental, né, seja ansiedade, seja transtorno de pânico, seja uma bipolaridade, seja o que for. E no meu caso foi muito severo, porque eu fui espancado.
Então, eu tinha passado por um processo difícil de moleque novo de acne. A Band me chamou para fazer uma novela lá quando era moleque. E aí, por causa da acne e por causa do aparelho, não deu muito certo. Então, já tinha essa questão da baixa autoestima aí, porque eu era moleque novo, né? Sim. E não tinha cabeça para lidar com essa estrutura, com essa questão de palco, de ser artista, né? E aí, logo depois disso, que eu tive as espinhas, que aconteceu de eu colocar aparelho, né? Eu caí em depressão. E aí, da depressão, para fazer uma cronologia, porque é legal para quem está assistindo entender como que aconteceu e como você que está em casa, ou sua mãe, ou seu pai, pode detectar algum problema desse, né? É verdade. Então, às vezes eu não falava com a minha mãe, não falava com meu pai, mas aí teve tudo isso, eu passei tudo isso com eles. E um certo dia eu fui no psiquiatra e tomei um remédio. Só que um remédio não era muito legal. Então, naquela época, a farmacologia era diferente, os médicos aqui não tinham muito preparo. Então, me deram 2 psicotrópicos lá, 2 remédios que me deixaram agitado. E nessa agitação, comunicação, gosto de falar, gosto de, né? E aí eu saía muito, fazia muita coisa. E foi aonde agitado, eu fui numa casa noturna. E aí eu não tinha dinheiro para pagar, eu cheguei pro cara e falei, eu esqueci o dinheiro em casa, eu vou até a minha mãe, mora aqui em frente. E aí não quiseram saber. E aí me espancaram, e aí foi muito difícil para mim na época, né? A partir desse momento, a sua mudança em função da sua visão de mundo, autoestima, elas foram afetadas. Você começou a enxergar tudo e todos de outra forma, provavelmente, né? E aí você começa por empecilhos que você nem sabe que você está colocando, porque, um jovem passando por um trauma desse, quem tá de fora às vezes não entende, porque não tá na pele. É muito fácil julgar, né? Acredito que você deve ter sido julgado muitas vezes, porque as pessoas não estão no nosso lugar para saber o que a gente passou. Como que foi para você lidar com isso nessa fase, que é uma fase de transformação de menino para homem, e lidar com esse trauma, trabalho, pressão às vezes familiar ou não, de emprego? Como que você fez nesse momento? Foi muito difícil, porque quando eu caí em depressão e fiquei mal, né? Muitas pessoas, porque quando eu fui espancado, eu fiquei meio fora da caixinha, vamos se dizer assim, né? Então eu fiquei um pouco para mais. Tá. Então eu achava que eram outras pessoas, foi muito difícil mesmo para os meus pais, porque, né, do nada eu estava na rua, dava um apagão, eu tinha transtorno de pânico, ou viajava, eu gostava do Leandro, eu lembro até hoje, gostava do Leandro do KLB, eu falava que era ele, às vezes cantava, né, na escola e tudo mais. Então, assim, foi muito difícil. E tudo isso por causa do espancamento. Olha a gravidade. A gravidade. Então, meus pais não sabiam como lidar, né? E aí, graças a Deus, né? Queria agradecer, hoje ela está no céu, uma pessoa muito especial, lá da Igreja do Coração de Maria, que arrumou uma psiquiatra certa do Hospital das Clínicas, que é a doutora Eda, que deu os medicamentos certos, que fechou o diagnóstico na época que era bipolaridade, porque eu saí da caixinha, porque eu fui espancado, né? Sim. Então, ela passou os remédios, eu tomei, melhorei, aí eu fui fazendo... Aí depois o padre José Newton me acolheu na igreja lá para eu trabalhar, ele me aceitou, isso que até me emociona, porque muita gente da igreja achou que naquela época, como eu estava meio transtornado e não sabia quem era e falava outras coisas, achavam que eu usava drogas. Não entendem, né? Não entendem, não tinham entendimento também. E ele, com muito carinho, muito amor, falou, não, eu vou te dar uma oportunidade. Você vai trabalhar aqui na secretaria da igreja. Mudou sua vida. Mudou completamente a minha vida. É o que eu falo, falta às vezes no ser humano em geral, gente, amor, compaixão, empatia. Hoje as pessoas estão cada vez mais individuais, pensando só em si, e às vezes um estender de mão, que, gente, para muitos é tão difícil fazer, e é simples. Você muda a vida de alguém para melhor, você cura uma pessoa, você ajuda, porque ninguém sabe como é sentir essa dor. E aproveitando, antes da gente continuar, a geração de agora
Desculpa o que eu vou falar, me perdoem, mas a geração de agora estão imbecilizadas, não sei se existe essa palavra. O que eu vejo de piada em TikTok, Instagram, caps, não sei se você já viu. Tudo eles fazem piada com coisas que nem sabem do que se trata, não sabem nem o que estão falando, brincando com coisas muito sérias e importantes para muitas pessoas. Cabe à família orientar, se aproximar dos filhos também, para que a gente tenha mais respeito pelos outros, né? Muitas pessoas passam por isso, ou já passaram, enfrentam situações semelhantes como essa sua, de outras formas, né? Aqui em Santos nós tivemos pessoas que morreram já, não foi só um caso, você sabe, de casas noturnas daqui da cidade, que segurança foi lá, agrediu, o cara morreu. Até hoje a história tá aí com vários pontos de interrogação. Aí tem pessoas que às vezes sofrem bullying na escola, é uma dor para sempre, até a vida adulta. Tem pessoa que às vezes por conta de relacionamento, isso independente de sexo, de ser homem ou mulher. Quais foram, na sua visão, os passos mais importantes que você deu para lidar com isso, para conseguir sair dessa situação? Obviamente que eu percebi que o estender de mão já foi ali. É importante ter alguém para ajudar, porque sozinho ninguém faz nada, né? Mas o que você acha que de você conseguiu e resolvendo essas coisas? Eu fiz psicoterapia, né? Como eu te falei, tomei os remédios. O que é psicoterapia? Tá. Psicóloga, quando você vai lá... Fui na psicóloga e tal, e tinha terapia, na verdade, fazia terapia. E eu acho que o acolhimento da família, minha mãe sofreu muito, minha mãe me acolheu muito. Também... Uma coisa que eu digo sempre, eu sempre pensava, eu quero sair disso. Todos os médicos falavam, 50% é você, 50% é o remédio, é a terapia. Então, um certo dia, eu sou católico, né? E aí sou cristão. E aí eu tomei uma chama Pílula do Frei Galvão. Pílula do Frei Galvão? Frei Galvão. Tem no Valongo até, quem quiser. O que é? O Frei Galvão é um frade franciscano que, na época dele, tinha a história essa, né? Ele ajudava a curar as pessoas, quem curava era Deus, mas ele tocava nas pessoas, ele rezava, orava para as pessoas, e ele dava tipo um grão de arroz, ou era uma sementinha, alguma coisa para a pessoa tomar, e ele falava, acredite muito em Deus, em Jesus, reze. E aí teve uma menina que ela estava grávida, a história é mais ou menos essa, e ela ia perder o bebê. E aí ela tomou e teve fé, né, em Jesus Cristo, em Deus, e aí ela se salvou. Então, assim, depois disso, aí foi canonizado, lógico, e aí agora faz um tempo, chama Pílulas do Frei Galvão. Olha e só. Aí nessa época, eu tinha 18 anos, eu tomei as pílulas do Frei Galvão, impressionante, e Deus foi maravilhoso. E aí eu comecei a fazer faculdade, eu tirei carta, né? A vida começou a se expandir, começou a melhorar, né? E eu também quis, né? Eu falei para mim mesmo, não, muita gente, algumas pessoas falavam que eu não ia ser nada, que eu ia ser entrevado, que eu ia ser um doido, né? Então, tome cuidado quando fala algumas palavras fortes, sabe, para as pessoas, né? Porque isso fica para a vida inteira. E às vezes tem gente, quando a gente sofre por um trauma psicológico, seja também que nem eu sofri, foi psicológico, mas eu apanhei na rua, mas uma pessoa que passou por um trauma num relacionamento, uma pessoa que passou um trauma no trânsito, tal, capotou o carro e ficou mal, ou uma pessoa que passou por um abuso sexual na infância, ou seja, sim, lá que época foi, isso é para sempre, gente. Isso não é brincadeira ou que a pessoa não quer melhorar ou sempre fala disso. Porque eu já escutei, às vezes eu escuto as pessoas falando, Cláudio, pô, para com isso, você sempre fala que lá atrás foi espancado, que chato, que não sei o quê, mas é a minha história. E vários... Que não é a dor da pessoa, né? É porque não foi com você, eu falo. Porque quando as pessoas passam por algum desafio na vida, elas não querem também ser julgadas por isso e elas falam, e elas pensam nisso e sofrem por causa disso. Só que, graças a Deus, eu tenho
um trabalho que não entende. Mas assim, tem muita gente que tem um transtorno de ansiedade, vai para o hospital, é besteira. Frescura. Foi para o hospital por causa disso. Isso só piora. Isso só piora, entendeu? Então procure um psicólogo, sabe? Procure um psicólogo, um terapeuta que possa te ajudar. E não pare. Não pare jamais, porque o que os outros querem, tem muita gente invejosa, viu, Cláudio? O que os outros querem é que você pare, porque eles vão subir e você vai ficar lá embaixo. Então, nunca, jamais na vida sequer pense em desistir, jamais. Vai levar, não tem aquela dito lá, aquela frase do Rocky Balboa, que você, mesmo você levando uma porrada, você pode cair. Mas nunca fique no chão, sempre levante. Sempre levante. E é com essa frase de Rocky Balboa que encerramos essa entrevista incrível. Rafael, sua história realmente eu não conhecia com detalhes, ela é inspiradora e mostra que apesar de todas as dificuldades que todos nós passamos, porque não tem ninguém com a vida perfeita, não existe a vida margarina do Instagram, tá? Família margarina, não existe. É possível a gente encontrar uma força interior que a gente tem, todo mundo tem, ir atrás, transformar a nossa própria vida, trabalhar para isso, pedir ajuda, ter esse reconhecimento interno, essa humildade que às vezes muitas pessoas não, eu não tenho problema nenhum, tá tudo certo, e aí é pior. Você reconhecer isso, aceitar, faz toda a diferença. E hoje eu tive a honra de receber o Rafael Garcia aqui para contar um pouquinho da história dele. Se vocês ficarem interessados em acompanhar os conteúdos dele, o Instagram tá aqui embaixo para vocês seguirem, trocar figurinha, ele é super acessível e faz um trabalho primoroso nas redes sociais. Muito obrigado, Rafa. Eu que agradeço a você, aos telespectadores, todos aqui da TV Com, que são sempre maravilhosos. E fica o convite, se você tiver qualquer dúvida ou qualquer situação, ou está passando por qualquer desafio na vida, me procure lá nas redes sociais que eu posso de repente te ajudar. Isso aí, um brinde à vida? Um brinde à vida. Um brinde à vida. Gratidão. Gratidão.